Prezados alunos, retomando então, né, senhores, a primeira parte da aula, a gente vai agora para a segunda parte. A gente vai falar também sobre um outro desdobramento das ações, tanto preferencial quanto ordinária, que são as ações em units. Ela não está presente aqui no nosso mercado financeiro brasileiro, ela é um certificado de depósito de ações. Eles são ativos formados por mais de uma classe de valores imobiliários, ou seja, é um conjunto de ações preferenciais e outros de ações ordinárias, tá bom? O que acontece? Também pode ser ações ordinárias com um bônus de subscrição, tá? Lembrando que esse bônus de subscrição é caso a empresa queira aumentar ou diminuir capital, quem tem as ações preferenciais ordinárias tem as opções de acordo com a sua emissão aí, tá? Bem, essas units são ativos negociados em conjunto, comprados e vendidos no mercado em forma de unidade, como uma ação comum, né? Para que você possa compreender melhor, pense que ela é uma grande bolsa, ou seja, né, constituída de algumas classes de ativo. Esse ativo é tanto a ação preferencial quanto também a ação ordinária. Geralmente, quem mais procura esse tipo de investimento acaba adquirindo alguns benefícios parecidos com as ações ordinárias e preferenciais. Com sua rentabilidade, potencial, pode ser de compra e venda. Isso tudo tem função dela ser formada pelas essas duas classes, tá? Como foi falado no início aqui da nossa segunda parte da nossa aula virtual, ela não está tão presente aqui no nosso mercado brasileiro, mas convido vocês, tá, a pesquisarem, caso seja de interesse de vocês, se aprofundarem um pouco mais. Bem, além de serem classificadas quanto aos direitos, as ações também podem ser classificadas conforme a sua circulação. Basicamente, a gente tem dois tipos de ações aí, que são as nominativas, tá bom, turma? Que são emitidas em forma de títulos que constam o nome do proprietário, além, é claro, das informações, como o nome da empresa que está emitindo, qual é o tipo de ação, se é preferencial ou ordinária, a forma de emissão, né? Se é normativa ou se ela é direto ao portador, tá bom? E os direitos decididos em assembleias. Vai ser preferencial votos, vai ter vai ter preferência na distribuição de dividendos ou de recuperação do capital. Ainda em relação a essas ações nominativas, elas podem ser endossáveis e transferidas para outro investidor através de assinatura do título. Caso a ação nominal não seja endossável, deverá haver um termo de transferência assinado pelo comprador e também pelo vendedor para, de fato, efetuar a compra e a venda dessa ação. Agora, o outro tipo de ação é a ação ao portador, tá? Que nela, sua emissão não dá o nome do comprador, apenas pela posse do título, tá? Há também a ação escritural, na qual é dispensada a emissão de títulos de propriedade e transferência, que se dá por controle da empresa em livros próprios. Nesse caso aí, são as empresas de capital aberto, mas fechado. São empresas de capitais abertas, fechadas, tá? Bem, aqui eu fiz um modelo conceitual para ficar mais fácil para vocês entenderem quais são as formas de ganhos que uma ação ela pode ser remunerada, tá bom? Primeiro, a gente tem a classe da bonificação. A bonificação ela pode ocorrer por aumento de capital. Além do aumento de capital, emite... O que é isso, né? Como é que se vai emitir esse capital? Vai ser pela emissão de novas ações. Quando uma empresa opta aumentar o capital, colocando mais ações disponíveis no mercado, quem já é acionista, automaticamente, ele vai distribuir gratuitamente a esse novo acionista. Por exemplo, se eu tenho 5% de uma empresa que eu comprei da Petrobras, esse 5% de empresa está representado em 100 ações. Se a Petrobras ela me diluir, ou seja, ela diminuir o valor por ação, eu tenho que manter minha participação de 5%. Eles têm que me dar uma quantidade maior de ação. Esse é o exemplo de bonificação. A gente também tem os ganhos de capital. Esses ganhos de capital são os rendimentos que acontecem por forma natural no mercado. Como acontece isso? Normalmente é na compra e a venda da ação, que a gente fala de realização da ação. Por exemplo, aqui que eu coloquei para vocês, eu comprei, né, o preço de venda da ação foi 150. Eu comprei uma ação por R$100, tá? Comprei a ação por R$100. Na hora da venda, daqui a um mês ou 2 meses,
eu vendi uma ação que eu comprei por R$100 por 150. Significa, então, que quando eu coloco aquilo que eu comprei menos o que eu vendi, me dá o ganho que eu tive de capital. Eu ganhei, no caso, R$50 nessa operação. Além dessa possibilidade de bonificação e de capital, a gente também tem os ganhos de dividendos. Dividendos são as distribuições de lucro líquidos aos acionistas, tá bom? Algumas aí por assembleia determinam que seja no mínimo 25% do resultado. Normalmente é uma prática de mercado. No mínimo 25% da distribuição líquida. Lembrando que aqui as ações preferenciais vão receber primeiro, tá? E depois as ações aí ordinárias. Lembrando que preferencial dá direito à preferência ao recebimento dos dividendos. Ordinária, ela opta sobre a gestão e por isso, como ela determina o que vai acontecer dentro da empresa, ela não tem a preferência do recebimento dos dividendos. A outra possibilidade também são os juros de capital próprio, que é a remuneração do capital dos acionistas direto retido pela companhia. Qual forma que é isso? Ao invés de distribuir capital, ela vai colocar isso na reserva de lucro. Se ela coloca isso na reserva de lucro, automaticamente as ações elas ficam valendo mais no mercado, porque se eu tenho uma ação que valia, por exemplo, R$5 e a empresa reteve capital, ela reteve a distribuição de lucros, esse lucro ele vai para o capital social da empresa. Então, a minha ação que valia determinado valor, ela tem que subir o valor para equiparar o capital social novo da instituição. Além disso, também existe um direito de subscrição, que é isso, para não diluir a participação de um acionista, tá? Algumas empresas aí colocam, ele faz o quê? Na hora de novas emissões, pode ser que tenha preferência para compra, ou seja, eu sou sócio da Petrobras lá, sou acionista da Petrobras. A Petrobras quer emitir novas ações. Se eu não quero ser diluído, se eu não quero que a minha participação diminua na empresa, eles têm que vender primeiro para mim. E tem que vender proporcionalmente essa quantidade de ações para que eu mantenha participação dentro do capital. Tá bom? Então, esse esquema conceitual aí mostra como é que é a forma de ganho das ações aí dentro do mercado. Para a gente dar sequência, então, outro evento que pode ocorrer na empresa, e é muito comum, tá, turma, é o aumento do número de ações sem aumentar o capital social. O que é isso, basicamente? A gente chama de splint do mercado. É o desdobramento de ações. É uma prática muito utilizada para deixar o valor unitário da ação mais barato e assim proporcionar que mais compradores tenham acesso à ação. Coloquei aqui um exemplo simples para vocês de uma empresa que possuía 1.000 ações de R$500. Então, o que ela faz? Ela aumenta esse número de ações para 10.000 e diminui automaticamente o valor de cada ação para 50.000, mantendo o mesmo capital social. Ou seja, uma ação que valia R$500 não seria de acesso para todos. Eles diminuem, então, tira de 500 para 50, tá bom? E aí que a gente chama de diluição. Esse daqui é um exemplo de diluição de capital. Agora, outro evento que também pode ocorrer é o inverso do split, que a gente chama de implit, que a empresa reduziu o número de ações, mas mantendo também o valor do capital social. Tá? A gente pode pegar o exemplo anterior, pegar essa mesma empresa, que ela então tem 10.000 ações no mercado valendo R$50, se ela achar que as ações dela estão sendo pouco valorizadas no mercado, ela pode fazer o caminho inverso. Ela diminui a quantidade de ações que estão sendo movimentadas no mercado para 1.000 e aumenta o valor nominal de cada ação para R$500, mantendo assim o mesmo capital social. Perceba a diferença entre o bônus de split e implit. Nos dois últimos, o valor do capital social é inalterado e no bônus há um aumento de capital social com reservas. Não façam confusões, hein, turma? Não façam confusões, tá? Existe a diferença entre o bônus e o split e o implit, tá bom? Além disso, né, para a gente agora dar uma visão geral, a gente tem que lembrar que o nosso mercado é um mercado aberto. A gente tem relações com o exterior e o exterior também tem relações aqui com o nosso mercado interno. Toda vez a gente fala de uma ação, a gente obrigatoriamente tem que falar sobre os recibos de depósito, que é o Depository Receipts, tá? Que mantém seus lastros em ações custodiadas localmente e comercializadas no exterior.
Ou seja, uma ação nacional negociada na Bolsa de Valores do exterior é chamada de DR aqui pelo Brasil, tá? Essa ação, então, ela é negociada fora, no mercado internacional. E as ações internacionais que são negociadas aqui no Brasil, elas também vêm com essa nomenclatura de DR. Só colocando uma situação aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar, quando essa ação é vendida especificamente em bolsa dos Estados Unidos, ela se chama ADR, American Depository Receipts, tá? Ou seja, recibo de depósito americano. E caso uma empresa estrangeira queira comercializar suas ações na Bolsa de Valores nossa, aqui na nossa B3, ela vai ter a denominação BDR, Brazilian Depository Receipts, ou seja, recibo de depósitos brasileiros. O que a gente tem que lembrar, gente, é que todas as ações elas estão sendo submetidas às normas e fiscalizações, tanto dos órgãos normalizadores do país de origem, quanto também no país que ela está sendo negociada. Ou seja, ela tem que respeitar a legislação dos dois países. Isso é muito importante da gente lembrar aí, tá bom? Aqui também a gente tem que pensar, turma, em um outro esquema, que não só as ações a gente pode comercializar no mercado, a gente também pode comercializar as debêntures, tá? Aqui tem um esquema de debêntures para explicar para vocês o que ela é, tá bom? A debêntures são títulos de dívida emitidos por uma empresa SA. Ela não é uma instituição financeira, lembrar aí, tá bom, gente? Mas isso a gente vai tratar daqui a pouquinho no próximo vídeo.